6 horas e 15 minutos, estamos de volta com o Manhã no Ar para falar de um assunto que interessa para todos nós, viu? A mudança no cálculo da aposentadoria está deixando muita gente cheia de dúvidas. Só que é importante estar por dentro e por isso preparamos aí uma matéria que explica a nova fórmula 8595. Manuel começou a trabalhar em 1982. O último cargo que ocupou foi de vigilante. No total, foram 37 anos de contribuição para o INSS. Por isso, no ano passado, já preencheu os requisitos para se aposentar. A gente não sabe o tempo que a gente se vai e enquanto a gente não se vai, a gente aproveita, né, para ter o benefício completo, né? Quem se aposenta apenas pelo tempo de contribuição, ou seja, 30 anos de trabalho para as mulheres e 35 para os homens, costuma receber um valor menor na remuneração. Tudo por conta do chamado fator previdenciário. Para não ter essa redução, o trabalhador pode optar por esperar preencher os requisitos da fórmula conhecida como 8595, que este ano passou a ser 8696. Funciona assim. Agora, para a aposentadoria ser concedida, a soma entre a idade do trabalhador e o tempo de contribuição precisa ser de 86 anos para as mulheres e para os homens, 96. Ou seja, as trabalhadoras com 30 anos de contribuição se aposentam aos 56. Já os homens que trabalharam por 35 anos se aposentam aos 61. Você tem que verificar que essa fórmula ela contempla quem começa a trabalhar cedo. Quem começa a contribuir cedo. Por quê? Porque ela só fica limitada aos 30 anos e aos 35. O resto é a idade. Então, se ela começa a trabalhar cedo e ela começa a contribuir cedo, quando ela atinge esses 30, ela já tem uma idade suficiente para se aposentar. A lei que regulamenta este cálculo está em vigor desde 2015. Ela prevê o aumento de 1 ponto a cada 2 anos, na soma entre a idade e o tempo de contribuição. Isso quer dizer que em 2026, o resultado da fórmula vai ser 90 para as trabalhadoras e 100 para os trabalhadores. Mas tudo isso pode mudar ainda este ano, dependendo da discussão da reforma previdenciária, considerada uma prioridade no novo governo federal. Por enquanto, nós esperamos que a reforma previdenciária mude essa regra. Por quê? Porque isso foi uma resposta à pressão por extinção do fator previdenciário. Quer dizer, com a fórmula você tem a oportunidade de se aposentar com a média das suas contribuições sem sofrer o fator previdenciário. Bem, a mudança não afeta quem preencheu os requisitos no ano passado. Mesmo aqueles que não fizeram a solicitação até dezembro, mas se enquadram no grupo 85 e 95 até o último dia 31, podem requerer, então, o benefício a qualquer momento. Vamos mudar de assunto, vamos falar de imposto, minha gente. Hoje nós pagamos impostos o tempo todo. Os tributos estão embutidos na água, na luz, nos alimentos, no combustível, no serviço, enfim, em absolutamente tudo. Mas uma medida pode mudar essa realidade, viu? Ao invés de pagarmos os tributos federais diluídos em tudo que nós compramos, pagaremos todos eles de uma vez só. Um imposto menor e único, como se fosse um boleto. De acordo com o site do Impostômetro, no ano passado, o Amazonas arrecadou quase 30 bilhões de reais. Mas nas ruas da capital, o contribuinte diz que não vê o retorno em serviços essenciais. Eu acho que é muito pesado, nós pagamos muito. Coisas mais simples como o alimento, não deveria ser assim, mas o que se pode fazer, né? É complicado, né? É complicadíssimo, bora ver se melhora agora, né? A arrecadação de impostos aqui no Amazonas em 2018 representa 1,24% com relação aos outros estados brasileiros. O coordenador da CDL Jovem diz que a maior parte desses impostos foi pago pelos empresários. Segundo ele, a carga tributária elevada prejudica as empresas. Uma das coisas maiores que nós vimos que o imposto é puxado para o empresário e pelos dados do Sebrae nós vimos que a mortalidade das empresas dura no máximo 2 anos e com isso não com essas empresas que abrem hoje
no máximo, duram 2 anos, que consegue realmente pela taxa de imposto, né, que é muito alta. Para aliviar as taxas de impostos, o novo governo federal estuda a possibilidade de criar um imposto único e baixar a carga tributária de 36% para 20%. Que realmente pode ser forma de ajudar os empresários a começar a sobreviver. Né? Porque hoje, hoje são 12, no mínimo 12 tributos federais que as empresas pagam realmente de ICMS, ISS, IOF. Então, é muito I, né? E esse retorno não veio à população. Segundo o levantamento do Impostômetro, o brasileiro trabalhou 161 dias do ano passado para pagar impostos. Já em 2019, serão 150. Quanto mais sobrar dinheiro para a população, mais ela vai poder investir mais em educação no seu filho, né, botar num colégio melhor. Tudo isso realmente ajuda, quanto menos impostos, mais ajuda a população a conseguir falar para onde o dinheiro dele vai, né, não o governo. Então nós estamos falando de 5 meses da sua vida somente para pagar impostos, mostrando o quanto a carga tributária é abusiva. E você sabia que ser um bom condutor pode te garantir benefícios na hora de pagar os impostos? Nessa época do ano, um bom desconto no IPVA não vai nada mal, né? No total, os descontos podem chegar a 30%. Quem quiser ter direito ao benefício por ser um bom condutor, pode solicitá-lo direto na sede da Secretaria de Fazenda. É preciso preencher um formulário disponível na internet e comprovar que está em dia com todos os tributos estaduais, municipais e federais. O pedido deve ser feito até 30 dias antes do vencimento do imposto. Todos os condutores que sejam responsáveis no trânsito e não tenham cometido infrações têm direito a descontos progressivos no IPVA, num percentual que varia de 10% a 20%. Entre os fatores considerados para o cálculo do IPVA está o ano de fabricação do veículo. Em 2019, a média de desvalorização dos carros fez com que o IPVA ficasse 3,33% mais barato este ano para muitos motoristas. Além disso, quem antecipar o pagamento pode ter ainda mais redução. Por exemplo, os IPVAs dos carros com placas final 1 vencem em março, mas se forem pagos em janeiro, tem 10% de desconto, 5% se forem pagos em fevereiro. Já as pessoas com deficiência que conduzem têm ainda outros benefícios. O desconto é de 50% no IPVA. Para esses veículos até 1.000 cilindrada, a alíquota é 2%, acima de 1.000 é 3%, e mais 10% do antecipado. E se ele for bom condutor, ainda tem mais 10%, 15% ou 20%. Os motoristas que não pagarem o IPVA em dia podem levar multas, ter o veículo apreendido e ficar com dívida ativa no estado. E por falar em carro, IPVA, recentemente o Detran iniciou aqui no Amazonas, começou, na verdade, a disponibilizar as novas placas com o padrão Mercosul. Mas o presidente Bolsonaro não demonstra aí um grande interesse em continuar com esse projeto. E quem já efetuou a troca pode sair no prejuízo. Sônia gastou mais de R$1.000 só com o licenciamento do carro. E quando a gente recebe o carro, um carro novo, nós não temos opção pela placa. Então a gente tem que pagar o licenciamento dele e aí, diante de uma situação agora de mudança de política, como é que fica esse nosso prejuízo? Quem é que vai arcar com prejuízo? Porque o Estado não vai querer arcar. Essa preocupação é porque o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento dizendo que não acredita que seja bem-vinda a questão da mudança de placas e que, no depender dele, vai ser retirada essa decisão. As placas padrão Mercosul já são usadas em 7 estados brasileiros. No Amazonas, as novas placas começaram a ser emitidas no dia 10 de dezembro de 2018. Segundo o Departamento Estadual de Trânsito, aqui no estado, mais de 9.100 veículos já estão com novo emplacamento. Acredito que o posicionamento do presidente é um posicionamento ainda informal. Eu creio que ele não tenha uma predileção, talvez, pela questão da manutenção do bloco econômico com o Mercosul, mas isso ainda está fase preliminar, é muita especulação, a gente não sabe bem o que será decidido. É importante um posicionamento oficial do Ministério agora da Infraestrutura,
no qual está inserido o Ministério da Cidade, foi absorvido, salvo engano, e do Denatran, que é o órgão nacional de trânsito com o qual a gente precisa estar alinhado. Por enquanto, o uso da placa Mercosul é obrigatória apenas para casos específicos. Quem precisa fazer a troca vai gastar, em média, R$ 221,69. Lembrando que a placa vai permanecer com o carro a vida toda. A partir da primeira troca, isso ocorre tão somente na primeira transferência. Se você tem um veículo, Gol, por exemplo, vai vender para uma determinada pessoa, você vai trocar o novo modelo e essa placa vai permanecer com aquele veículo a vida útil toda daquele veículo, mesmo que mude de cidade, inclusive de estado. Atenção nessa notícia agora comigo, a fiscalização rodoviária está de olho nos condutores de veículos que trafegam nas estradas, principalmente em relação ao uso do cinto de segurança, item obrigatório até mesmo nos ônibus. Essa obrigação preocupa motoristas e empresas de transporte que podem ser responsabilizadas pela infração dos passageiros. Viajar sem cinto de segurança não pode. No mês de janeiro, a procura por viagens através de ônibus intermunicipais aumenta devido às férias escolares. E é nessa época que a Polícia Rodoviária Federal intensifica as fiscalizações no interior dos transportes que passam pelas barreiras. Uma das exigências é que todos os passageiros estejam devidamente com o cinto de segurança afivelado. Use o seu cinto de segurança, ok? Na viagem. No caso, como é à noite, nós ainda temos 2 fiscalizações da ação. Condições para que o carro seja liberado para seguir viagem é a partir do momento que nossos agentes verificam se todos aqueles usuários estão devidamente com seus cintos afivelados. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, 1 a cada 3 passageiros não utilizam o cinto de segurança adequadamente. Nas rodovias brasileiras, quase 30% das pessoas acabam burlando essa medida de segurança e retiram o objeto quando o motorista não consegue mais fiscalizar. O uso do cinto de segurança é obrigatório para condutor e passageiros a bordo de um coletivo intermunicipal. A medida protetiva garante 70% de chance de sobrevivência em casos de acidente. A não utilização do cinto de segurança gera uma penalidade para o motorista e ele vai perder 5 pontos no prontuário da habilitação dele. Caso o condutor do veículo seja abordado conduzindo passageiros sem o acessório obrigatório, a empresa responsável pelo transporte é penalizada. A não utilização do cinto de segurança, em caso de uma colisão, um capotamento de um veículo, a pessoa pode vir a ser projetada para fora, até mesmo os ocupantes do banco traseiro, machucar os passageiros do banco dianteiro ou inclusive o motorista, causando lesões cervicais, lesões graves nas pessoas envolvidas. Então é importante que as pessoas também fiscalizem umas às outras ali, também para garantir essa segurança. Isso, é importante que os passageiros cobrem entre si, né? E os passageiros cobrem até o motorista quando ele não estiver utilizando. Antônio e a mulher vão passar férias no interior e já garantiram a segurança deles para enfrentar as horas de viagem. É importante colocar o cinto, né? Porque é uma viagem longa e a gente temos que ter nossa segurança também, não só no transporte, mas sim com o cinto de segurança. Porque qualquer barco a gente não vai voar para frente, né? Estamos aqui, preso nele, né? Nos protege, então estamos seguros. Tá certa, presa ali, né? Segura, assim que tem que ser. Chegou a hora de falar de emprego, viu? Fred Rocha tá ao vivo com a gente, vai falar sobre as vagas de emprego disponíveis no Cine Amazonas. Fred, muito bom dia para você. Conta pra gente, eu quero saber quantas vagas e o que é preciso fazer para tentar uma delas, hein? Carol, muito bom dia a você, bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã no Ar. São 15 vagas disponíveis para hoje nos postos do Cine espalhados aqui pela cidade de Manaus. Tem na Avenida João Batista, na Compensa, Educandos, Alvorada, Cidade Nova e também na Zona Leste aqui da cidade de Manaus. Existem vagas para misturador de tintas, auxiliar de saúde bucal,
copeira industrial, açougueiro, pintor de letreiros, supervisor de operações de logísticas, eletricista de veículos, auxiliar administrativo, inclusive para pessoas com deficiência. Também existem outras vagas que elas podem ser acessadas por meio do site centrade.manaus.am.gov.br. Vale ressaltar que os postos do Cine ficam abertos das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde e que todas estas vagas repassadas são para hoje. Nunca é demais lembrar a documentação necessária: RG, CPF, PIS, carteira de trabalho, comprovantes de escolaridade, residência, certificado de reservista para os homens. E se você ver pela internet que aquela vaga requeira alguma formação específica, é necessário levar o documento que comprove então que você tem aquela formação para estar apto a concorrer àquela vaga, viu, Carol? Tá certo, Fred. Olho vivo, então, nessas vagas de emprego. E que coisa boa, a gente tem falado bastante disso aqui no Manhã no Ar, né? Desde o início do ano. Vou aproveitar, Fred, pedir para você repetir para mim, então, o que é preciso levar toda essa documentação e onde é que a gente pode ter mais informações? Sim, Carol. Inclusive, a gente ressalta com frequência que as pessoas que acompanham o Manhã no Ar devem ter sempre ali um caderno próximo, uma caneta para anotar, né? Porque são sempre informações importantes no âmbito de inscrições. Então, é importante realmente, até a pessoa que esteja querendo participar, concorrer a estas vagas, anotar direitinho. Documentação necessária: RG, CPF, PIS, carteira de trabalho, comprovantes de escolaridade, de residência. No caso dos homens, é preciso ter também o certificado de reservista. E como eu disse, se você viu que determinada vaga, auxiliar administrativo, precisa de algum curso, alguma formação, você, se tiver esse curso, vai precisar ter um diploma que comprove. Aí você vai anexar a toda a documentação que já foi repassada e levar até o posto do Cine hoje, porque as vagas são somente para hoje, né? O Cine disponibiliza, então, essas vagas de segunda a sexta-feira. E aí, a cada dia, são vagas diferentes. Por isso, a necessidade das pessoas acelerarem e, caso queiram, estejam precisando, é preciso ir hoje, então, ao Cine para levar, então, esta documentação que foi repassada e escolher lá qual é a vaga que você quer concorrer, que se enquadra dentro de todos os requisitos que, de repente, você tenha para concorrer à vaga e, de repente, até conseguir um emprego, já começar 2019 com o pé direito empregado, porque ficar sem emprego não é fácil, hein, Carol? É verdade, Fred. Se Deus quiser, todo mundo aí, né, os candidatos, tomara que consigam, então, essas vagas. Obrigada, Fred, pelas informações. Daqui a pouco eu volto a conversar com você. E já já a gente volta para mostrar que dados da Secretaria de Segurança do Estado mostram que mais de 2.000 ocorrências de assaltos foram registradas dentro dos ônibus aqui em Manaus no ano passado. E mostra também outros casos de polícia, 6 horas e 33 minutos. Eu volto já.